Não podemos imaginar que elas fizeram, sabe como é? De propósito. Normalmente, mulheres são vistas como seres unicamente capazes de cometer homicídios reativos, homicídio em autodefesa, uma explosão de amor, um desequilíbrio de hormônios, um momento de histeria, e não homicídios instrumentais que podem ser maturados, calculados e executados a sangue frio. Da série Lady Killers, deste livro da editora Darkside, Assassinas em Série, escrito pela autora Tori Teffer, e não sei porque, conforme eu exibo o vídeo aqui próximo à câmera, ela assumiu um tom esverdeado. Hoje eu falarei de Lizzie Holloway, a pior mulher da face da Terra. No fim do século XIX, uma mulher chamada Lizzie cumpria pena por incêndio criminoso na penitenciária estadual do leste da Pensilvânia. Tinha sido uma prisioneira exemplar durante o primeiro ano e meio de sua sentença, mas 2 meses antes de ser solta, ela começou a agir de forma estranha, um pouco perturbada. Acabou sendo transferida para o manicômio, onde psiquiatras confirmaram a sua insanidade e cuidaram dela até o momento em que sua sentença terminou e ela pôde sair caminhando livremente. Lizzie, então, se dirigiu até o estado de Nova York em busca de trabalho. Em uma pequena cidade chamada Newburgh, ela conheceu Paul Holliday, que estava à procura de ajuda doméstica. Ele já havia se casado antes e tinha 6 filhos, um deles mentalmente incapacitado e que ainda vivia na fazenda dos Halliday. Lizzie contou a Halliday que acabara de chegar da Irlanda 6 semanas antes. Eles acordaram um salário de $40 mensais. Halliday percebeu que havia em Lizzie algo estranhamente encantador e a pediu em casamento. Os dois começaram um relacionamento em que os filhos de Halliday descreveram como de uma influência peculiar. Durante a primavera de 1891, Halliday chegou à fazenda e encontrou um monte de cinzas ainda fumegantes onde uma vez sua casa existiu. Lizzie, de pé em meio às ruínas, tratou de lhe informar com indiferença que seu filho deficiente acabara de ser torrado. Ela alegou que seu filho morrera tentando salvá-la das chamas. Essa história foi desmentida quando identificaram que a porta do quarto do menino estava claramente trancada. Menos de um mês depois, Lizzie queimou o celeiro e o moinho e fugiu com outro homem. Foi rapidamente capturada e jogada novamente na prisão, onde imediatamente começou a arrancar os cabelos e a gritar para qualquer um que estivesse disposto a ouvi-la. Esse pandemônio foi o motivo de sua absolvição por insanidade. Assim, ela foi encaminhada para o Hospital Mitcham para criminosos insanos. Halliday zombou da situação e insistiu que Lizzie era perfeitamente normal. Mas os médicos do manicômio discordaram e a mantiveram por lá por um ano e então a liberaram sob a custódia de Halliday, afirmando que ela estava curada. Os dois batalharam durante mais um ano de casamento. Foi quando Paul Holliday desapareceu. Lizzie disse aos vizinhos que o marido estava fora negócios, mas alguns deles haviam notado atividades suspeitas em torno da fazenda dos Halliday nos últimos dias. Havia algo de esquisito em Lizzie e os vizinhos não confiavam nela. Então, um dia, quando Lizzie estava fora, eles decidiram fazer uma busca na fazenda. Eles encontraram 2 cadáveres. Em 1860, Lizzie Halliday nasceu Elizabeth Margaret McNally no condado de Antrim, na Irlanda, e ainda criança foi para o estado de Nova York com seus pais e 9 irmãos. Ela se transformou em uma adolescente tempestuosa. Seu irmão John disse que ela era muito propensa a brigas e não conseguia permanecer em lugar nenhum por causa de seu temperamento violento. Ela era uma garota imprevisível e tinha um corpo atlético. Em certa ocasião, atacou o próprio pai e, em outra, foi para cima da sua irmã Jane de forma bastante violenta. Lizzie era baixa, mas incrivelmente forte e tinha uma pele bela e translúcida. Mas sua testa e nariz grandes eram motivos de chacota. Um fazendeiro a chamou de naturalmente feia. Ela não era educada, mas sempre foi esperta e vivia à caça de dinheiro. Ela deixou impressões ruins em muitos de seus empregadores. Com frequentes alterações de humor, às vezes os assustava. Certa vez, atirou uma faca num jovem e cuspiu no rosto de uma garotinha. Quando um de seus patrões tentou corrigir seus métodos na cozinha, Lizzie saiu gritando em direção a um tribunal de justiça dizendo que havia sido atacada por ele. Aos 15 anos, ela se casou com um homem do exército de sobrenome Brown. Os dois viveram um relacionamento conturbado. Eles tiveram um filho, e o parto empurrou Lizzie em uma espiral de depressão.
Depois de 3 anos de manicômio, seu marido morreu de febre tifoide e Lizzie continuou a trilhar seu caminho, passando por mais 3 casamentos com maridos mais velhos do que ela. Ela tentou matar um dos maridos com uma xícara de chá envenenado e rasgou o colchão de sua cama no meio da rua sem nenhum motivo aparente. Seu quinto marido era jovem e bonito, ao contrário dos outros, mas as coisas desmoronaram quando ele contou para Lizzie que havia batido em sua primeira esposa até a morte. Aterrorizada, ela pegou seu filho e fugiu para Filadélfia, onde abriu uma loja, fez um seguro e depois incendiou o lugar para resgatar o dinheiro do seguro, destruindo casas vizinhas no processo. Após 2 anos na penitenciária estadual, ela foi liberada apenas para descobrir que seu filho havia desaparecido. Anos depois, disse ela a um repórter: Meu menino deve estar agora com 12 anos. Nunca consegui encontrá-lo. A poucos quilômetros da fazenda Halliday vivia uma doce e inofensiva família chamada McKillan. Tom, de 74 anos, sua esposa Margaret e a filha deles, Sarah, de 19 anos. Era o verão de 1893 e Sarah desfrutava de suas férias. No dia 26 de agosto, uma mulher apareceu em sua casa em uma carroça e se apresentou como Senhora Smith. Disse que estava à procura de uma faxineira. Normalmente, Sarah teria aceitado o trabalho, porém, Margaret, preocupada com o descanso da filha, acabou se voluntariando. Poucos dias depois, a tal Sra. Smith, em pânico, voltou a bater à porta dos McKillan dizendo que Margaret havia caído de uma escada e queria desesperadamente ver a filha. Tom McKillan quis ir ele mesmo, mas a Sra. Smith foi inflexível. Margaret insistiu em ver Sarah. Então, a garota entrou na carroça e as duas foram embora. Após 2 dias sem nenhuma palavra de sua esposa ou de sua filha, Tom McKillan, já cheio de suspeitas, partiu para encontrar a casa da tal Sra. Smith. Logo, descobriu que a mulher dera um endereço e nome falsos. Ninguém sabia de quem ela estava falando quando perguntaram sobre uma misteriosa Sra. Smith. Enquanto isso, um dos filhos de Halliday também começou a suspeitar de que um crime ocorrera. Seu pai já estava ausente bastante tempo e as desculpas de Lizzie pareciam cada vez mais furadas. Ele foi então até a polícia e obteve um mandado de busca. Quando chegaram na fazenda, o agente e sua equipe encontraram Lizzie limpando um carpete sujo de sangue. Ela os viu parados na porta e ficou indignada, ameaçando matar todos ali se tentassem entrar. O agente a ignorou. Lizzie pegou uma tábua e bateu na mão dele. Os homens investigaram o local. O celeiro entregou seu terrível segredo. Sob uma camada de lixo e feno, eles encontraram os corpos de Margaret e Sarah McKillan com vários ferimentos a bala no peito. A princípio, Lizzie negou que tivesse cometido aqueles crimes. Então, apanhou suas roupas, alegando que haviam besouros batata rastejando sobre elas. Todo mundo à sua volta passou a se perguntar se Lizzie era louca ou estava fingindo. Lizzie foi para a prisão de Burlingame. Os filhos sobreviventes de Paul Halliday voltaram à fazenda para ver se a polícia havia deixado alguma coisa passar. Quando chegaram à cozinha, os dois perceberam que algumas tábuas do chão não combinavam com as outras, então começaram a removê-las. Começaram a cavar a terra que parecia solta e fresca. Logo, seus piores medos se confirmaram. Lizzie enterrara o marido sob as tábuas da própria cozinha. O cadáver de Paul tinha vários ferimentos a bala no peito e uma severa contusão na cabeça. No dia 8 de setembro de 1893, Lizzie foi levada para a prisão de Monticello, em Nova York, onde as pessoas fizeram filas na rua para assistir à sua chegada. Lizzie foi uma prisioneira performática. As pessoas achavam que sua suposta insanidade era um pouco exagerada. Ela despedaçou suas roupas e cobertas, recusou comida e respondia perguntas com conclusões ilógicas e desorientadas. Mas este comportamento insano era só quando havia plateia. No dia 12 de setembro, o New York Times declarou: A senhora Lizzie não é louca. E no dia 7 de novembro, a manchete anunciava: A senhora Lizzie é louca. Ninguém era capaz de tomar uma decisão. Naquele tempo, as pessoas desconfiavam porque os prisioneiros se fingiam de loucos para se verem livres. Em 1895, ao discutir o caso de Lizzie em um encontro da Sociedade de Medicina do Estado de Nova York, o Dr. Carlos MacDonald afirmou: a insanidade é aceita como desculpa com muita frequência. Uma mulher quis decidir por si mesma se Lizzie estava usando a desculpa da insanidade. Nellie Bly era uma intérprete e repórter conhecida por suas investigações sobre o asilo Mulheres Lunáticas na ilha de Blackwell.
Ela usou sua notável fama para marcar uma entrevista com Lizzie. Em outubro, ela estava com a assassina em sua cela. A cela foi decorada com modelos de lingeries e figuras políticas recortadas de revistas e uma pequena lata cheia de flores. Demorou um tempo até que Lizzie se sentisse à vontade e começasse a falar sobre os assassinatos. Ela mentiu, alegando que estava comendo pão com manteiga quando uma pessoa do nada tapou seu nariz e boca com clorifórmio. Enquanto estava desmaiada, essa mesma pessoa misteriosa matou Paul Holliday e as McKillen. Bly não acreditou na história e perguntou por que ela não percebeu as manchas de sangue e os buracos de bala pela casa. Lizzie já usara essa retórica antes, reconhecendo que estava na cena do crime, mas negando qualquer responsabilidade. Quando Lizzie foi presa por incêndio criminoso na Pensilvânia, seu álibi foi o seguinte: o óleo foi derramado de uma lâmpada sobre o chão e um fósforo provocou o incêndio. Eu vi tudo, mas não fiz isso. Em uma segunda entrevista, Lizzie retirou o trecho do clorifórmio e mencionou uma misteriosa gangue que atirou nas vítimas, alegando que estava do lado de fora quando os assassinatos aconteceram e ela observou tudo espiando pela janela. Bly sabia que Lizzie estava lhe oferecendo apenas mentiras. Logo, ela se irritou e decidiu tocar na ferida. Abre aspas. Eu acredito que você, sozinha e sem ajuda, matou seu marido e as McKillen e enterrou os corpos. E ainda disse: duvido que você tenha sido louca um momento sequer em sua vida, e julgo que você é a mais sagaz e formidável que o mundo já conheceu. Fecha aspas. Lizzie apenas sorriu para ela. Determinada a conseguir uma confissão, Bly perguntou: você matou ou não essas pessoas? Lizzie respondeu: vamos conversar numa outra hora. Minha cabeça está ruim agora. Bly se levantou para sair e perguntou: você se arrepende de seus crimes? Lizzie sorriu para ela, dizendo: Deus enviará você de volta para mim. E Bly, sentindo um calafrio atravessando seu corpo, deixou a prisão. Lizzie se tornava cada vez mais violenta à espera de seu julgamento. Ela atacou a esposa do delegado, tirou as hastes de aço das solas de suas botas e a escondeu para serem usadas como armas e tentou incendiar a cela. Também fez greve de fome, mas nada disso a libertou. Lizzie então rasgou uma tira de roupa e tentou se enforcar. O delegado a resgatou a tempo. 5 dias depois, ela quebrou a janela da cela e cortou a própria garganta e os cotovelos com cacos de vidro. O delegado a encontrou sentada na cama coberta de sangue. Lizzie disse ao médico: pensei em me cortar para ver se eu sangrava. A partir daí, ela foi acorrentada a uma argola de ferro que despontava do meio do chão da cela. Os céticos continuavam insistindo que tudo não passava de uma farsa. Afinal, por que ela se enforcaria na porta sabendo que naquele momento o delegado passaria por ali? Seu julgamento finalmente começou em Monticello no dia 18 de junho. Uma Lizzie magra e subjugada entrou no tribunal e as pessoas se aglomeravam na rua para ver a assassina. Seu advogado, George Carpenter, tentou alegar sua insanidade, ao passo que a promotoria a acusava dizendo que o dinheiro era o motivo para matar as duas mulheres. Thomas McKillen soluçou enquanto identificava os anéis que pertenceram à sua filha morta. A defesa admitiu praticamente tudo. Quanto ao sangue no carpete, alegou que Lizzie não tomou os devidos cuidados com a sua menstruação. George Carpenter sabia que não podia provar que Lizzie era inocente, mas pensou que conseguiria provar que ela não era capaz de diferenciar o certo do errado. Ele levou para a corte um superintendente do manicômio e 3 médicos para provar a sua insanidade. Durante o julgamento, vários médicos se dirigiram até a sala de Lizzie para examiná-la em busca de sinais de loucura. Em certa ocasião, ela se lançou contra eles empunhando um assento do vaso sanitário, pronto para quebrar alguns crânios. Ela dava respostas absurdas para perguntas básicas. Sua idade? 19 gambás. Seu endereço? Eu lavei sua camisa. Lizzie não pronunciou uma só palavra em sua própria defesa. Pelo contrário, ela permaneceu em silêncio o tempo todo. George Carpenter implorou ao júri que considerasse a aleatoriedade dos assassinatos como prova de que ela não sabia o que fazia. Mas o promotor pedia a condenação e a pena de morte, dizendo que ela não era insana, observando que, no seu dia a dia, Lizzie era perfeitamente capaz de manter compromissos, alimentar seu cavalo e desempenhar qualquer função na sociedade. E ainda disparou: ela não merecia amigos, não mais do que um gato.
O júri demorou poucas horas para chegar à conclusão de que Lizzie não era nem um pouco louca e foi considerada culpada em assassinato de primeiro grau. Lizzie cobriu o rosto com seu lenço e permaneceu em silêncio. George Carpenter chorou. No dia seguinte, as manchetes estampavam a seguinte frase: A senhora Halliday vai morrer, pois o veredito lido pelo juiz foi: morte por execução na cadeira elétrica. Foi a primeira vez que uma mulher recebeu essa sentença. O público não esperava e começou a questionar a justiça, dizendo que a pena era dura demais, especialmente porque nunca viram uma mulher morrer desta maneira. Em poucos dias começaram a discutir um pedido ao governador de Nova York, Roosevelt Pettibone Flower, para nomear uma comissão que examinaria a questão da sanidade de Lizzie. Em julho, o governador Flower concordou com a ideia e designou 3 médicos para dar uma rigorosa olhada na psique de Lizzie. Os jornais aplaudiram essa decisão. A insanidade dela explicaria muito, já que seu crime contra as McKillan era tão sem sentido. Por outro lado, acabara de ser declarada sã no tribunal. A explicação para seu estado mental era pura perversidade. A falta de motivo lhes era evidente. Os médicos do governador Flower observaram Lizzie durante o mês de julho enquanto ela esperava a morte. Notaram seu pulso rápido, emagrecimento extremo, sintomas de diabetes e ela sofria de extremo fluxo menstrual. Parecia entorpecida. Moscas rastejavam em seu rosto e ela não as espantava. Ela amaldiçoava todos sem ser provocada e ficava repetindo o número 13. Os médicos reconheceram a sua inteligência, a inteligência necessária para planejar e executar assassinatos múltiplos, mas também notaram a sua incapacidade de resistir ao impulso. Não podiam afirmar se Lizzie reconhecia a natureza e as consequências de seus crimes, mas estavam certos de que ela carecia do poder de escolher entre cometê-los ou não. Por causa disso, eles a declararam insana e isso a salvou. Ela foi enviada para o manicômio judicial de Michigan, onde permaneceu trancafiada pelo resto de sua vida. Lizzie fez progressos no manicômio. Após a sua chegada, ela delirava sobre insetos e murmurava incoerências, mas o superintendente fez com que ela se sentasse, lhe dizendo que, se ela quisesse ser bem tratada, precisaria agir de forma mais educada possível. Surpreendentemente, Lizzie lhe deu ouvidos. Ela parou de xingar os médicos e até passou a fazer tarefas domésticas. Porém, no fim de agosto de 1895, ela se tornou parceira de Jane Shannon, também homicida, e as duas desenvolveram um rancor contra uma jovem assistente chamada Kate Ward. Lizzie acreditara que todos os funcionários, principalmente Kate, estavam conspirando para mantê-la no manicômio. Então, um dia, Lizzie jogou Kate no chão do banheiro e enfiou um pano na boca dela. Enquanto Shannon segurava a garota no chão, Lizzie começou a arrancar os cabelos dela, a arranhar o seu rosto e a esmurrá-la com uma força brutal. Quando os outros funcionários perceberam o que estava acontecendo, Kate já estava inconsciente. Se tivessem demorado um pouco mais para chegar, a assistente provavelmente teria morrido. Por conta do ataque, Lizzie passou um período em isolamento. Mas depois de um tempo, ela se acalmou e voltou à vida normal no manicômio e os anos se passaram sem novidades. Ela chegou a ganhar 27 quilos. Em 1897, ela queria substituir os dentes para ficar mais atraente. Então começou a fingir dores de dente, dizendo para os médicos que a única maneira de curá-la seria substituir cada um de seus dentes. Ela continuou reclamando até que 6 meses depois conseguiu o que queria. Foi levada para a cidade de Fishkill Landing, onde um dentista lhe deu um novo conjunto de dentes. Como ela ainda era famosa, a multidão se reuniu em volta do consultório dentário para vê-la. Quando Lizzie surgiu ao lado de fora, ela abriu um largo sorriso, parecendo muito satisfeita e até pensou que estava se dando bem no mundo. Anos atrás, ela nunca teria tido condições de pagar por dentes. No outono seguinte, um grupo de internos escreveu e estrelou Drama de Guerra, uma emocionante peça no manicômio. Lizzie nunca havia chorado nem pronunciado uma palavra sequer durante o seu próprio drama, mas agora, na plateia, ela soluçava toda vez que o herói estava em perigo. O último assassinato. Nellie Weeks era uma das melhores assistentes em Michigan. Tinha 24 anos e já fora promovida a supervisora da ala feminina. Nellie sonhava em deixar o manicômio e estudar enfermagem. Uma de suas principais pacientes era Lizzie Halliday, que agora estava com seus 40 e poucos anos. Lizzie se tornara tão calma e confiável que conseguiu o privilégio de poder costurar. Isso significava que ela tinha acesso a uma cesta inteira de materiais, tecidos, linhas, tesouras. Lizzie nunca havia atacado ninguém.
No outono de 1906, a jovem Nellie havia anunciado que estava deixando o manicômio para estudar e se formar enfermeira. Lizzie ficou de coração partido e implorou para que Nellie ficasse, mas ela assegurou que tudo ficaria bem. Conforme a data da partida se aproximava, Lizzie parou de implorar e começou a ameaçá-la, dizendo que preferia matar Nellie do que deixá-la ir embora. Ninguém prestou atenção às ameaças de Lizzie, já que todos sabiam que ela e a assistente Nellie tinham um vínculo especial e acreditavam que Lizzie nunca a machucaria. Certa manhã, quando Nellie caminhava em direção ao banheiro, Lizzie rastejou atrás dela, segurando um par de tesouras que tirara da cesta de costura. Nellie Weeks não percebeu que havia mais alguém na sala até Lizzie dar uma forte pancada em sua cabeça. Quando ela caiu no chão, Lizzie trancou a porta do banheiro por dentro. Então, passou a golpear Nellie. Foram mais de 200 punhaladas, no rosto, no pescoço e no coração da jovem. Os assistentes ouviram os gritos de Nellie, mas só conseguiram arrombar a porta quando já era tarde demais. Nellie estava inconsciente, sangrando profundamente. A jovem Nellie Hicks, de 24 anos, em vez de enfermeira, tornou-se a primeira mulher agente da lei a ser morta no cumprimento do dever nos Estados Unidos. Quando o legista perguntou a Lizzie por que havia feito aquilo, ela respondeu: "Ela tentou me deixar." Capítulo 8. A pior. Vamos voltar à velha questão sobre o fingimento de Lizzie. Mais de um século depois, o relatório da Comissão de Insanidade permanece verdadeiro. Lizzie era inteligente, astuta, mas incapaz de resistir aos próprios surtos de violência. Ela representava insanidade aos olhos do público muito bem. Os gritos histéricos de sua cela da cadeia, a forma como ela se acalmava quando achava que não tinha ninguém de olho nela. Tornou-se muito difícil aceitar a ideia de que Lizzie não tinha ideia de que estava fazendo quando deu mais de 200 punhaladas que mataram a jovem Nellie Weeks, ou quando atraiu as McKillan, ou quando bateu tão forte na cabeça de Paul Holliday que seu olho esquerdo saltou. Lizzie sabia muito bem como premeditar um assassinato, o que faz dela uma figura aterrorizante. Algumas pessoas tentavam explicar seus crimes em termos francamente ridículos. Alguns especularam que a condição selvagem dela se dava somente quando ela engravidava. Alguns estavam convencidos de que ela tinha um amante secreto que a ajudou a cometer aqueles crimes. Havia até mesmo aqueles que acreditavam que Lizzie era, na verdade, Jack, o estripador, que fora até os Estados Unidos causar estragos em mais corpos femininos. Quando o entrevistador chegou a perguntar se ela era Jack, o estripador, ela respondeu: "Acham que eu sou um elefante? Aquilo só poderia ter sido feito por um homem." As manchetes dos jornais a descreveram como multi-assassina, arqui-assassina, a pior mulher da Terra. Ela se tornou um símbolo do horror inimaginável, a mulher mais horrível que Nova York já vira. Havia alegria no uso da terminologia que ecoava o show de horrores. "Venha ver a pior mulher da Terra." Um século mais tarde, Aileen Wuornos ganhou o título de a primeira assassina em série. Assim como no caso de Lizzie, esse caso ilustrou a potente combinação do frenesi midiático e da amnésia coletiva que faz com que damas assassinas sejam escrutinadas com tanta intensidade durante suas vidas e tão facilmente esquecidas depois. Aileen Wuornos não foi a primeira assassina em série, assim como Lizzie não foi a pior, mas parecia muito bom parafrasear as manchetes desta maneira para atrair olhares das pessoas. Existiram outras mulheres assassinas em série que fizeram mais vítimas do que Lizzie. Porém, ela provocou mais desgosto no tribunal e na mídia por ser tão impregnada de violência e tão intrinsecamente homicida. A maioria das assassinas em série usa veneno, não violência física, e elas vitimam pessoas que lhes são mais próximas. Mas Lizzie Halliday esfaqueou, atirou, espancou e perseguiu estranhos. Não é de se admirar que ela tenha sido comparada com Jack, o estripador. Lizzie era vista como uma pessoa sórdida e bárbara. Ela não era muito atraente nem muito feminina e parecia também não ser humana. Embora tenha assassinado apenas 5 pessoas, até onde sabemos, o fato de continuar matando após ter sido sentenciada faz dela uma assassina irremediável, alguém que para sempre seria ruim, a pior de todas. No dia 28 de junho de 1918, Lizzie Halliday morreu da doença de Bright, que é uma inflamação progressiva nos rins. Tinha 58 anos e estivera internada no manicômio por quase metade de sua vida. Nenhum de seus parentes reivindicou o corpo. Ela foi enterrada no cemitério da instituição, onde as sepulturas eram marcadas apenas por números. Décadas depois, o manicômio foi fechado. Lizzie se deitou sobre uma lápide sem nome, coberta de grama e flores.